Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho e hoje eu trago um tutorial que algumas pessoas têm me pedido. Elas querem entender melhor sobre a fita métrica e como utilizar os milímetros, centímetros e metro na costura. Todo aprendizado tem os seus níveis. Tem os que estão começando, tem aqueles que já sabem um pouco e tem aqueles que sabem muito. Na aula de hoje eu preparei uma explicação bem detalhada e tentei fazer isso de forma o mais simples possível para ajudar aqueles que estão começando na costura ou aqueles que já sabem um pouco, mas que têm dificuldade com esse assunto. Antes de ir para o tutorial, eu quero te deixar um recadinho. Se você gosta dos meus vídeos e quer me ajudar, existem algumas formas que até você já sabe, que é curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Mas tem uma outra forma também que ajuda bastante, que é você não pular uma ou duas propagandas em cada vídeo, e isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e aí ele divulga para mais pessoas. E se você quiser ajudar financeiramente, tem uma forma também, que é ir na descrição desse vídeo e acessar o link que está lá. Dado o recadinho, agora vamos para o tutorial. Eu vou explicar para você de forma bem simples e prática de como você utilizar as medidas na modelagem e na costura. Interessante você saber que existem as medidas padronizadas e as não padronizadas. As padronizadas são as medidas que você vai ver aqui hoje. As não padronizadas são as medidas que variam porque são baseadas nas medidas do corpo, que são medidas de palmas, de pés, de passos, de mãos, de dedos, enfim. Essas medidas, elas não são precisas porque a gente tem o corpo diferente um do outro. Então, se eu disser para você acrescentar 2 dedos de largura, vai dar uma diferença de pessoa para pessoa. Então, elas devem ser evitadas na costura e na modelagem por causa dessa variação de tamanho. Os materiais utilizados para medir na costura e modelagem são a fita métrica e a régua. Os dois utilizam as medidas de milímetros, centímetros e metro, o que significa que são medidas padronizadas, ou seja, tanto em um quanto no outro tem que dar a mesma medida. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, do 20 ao 21 eu tenho esse espaço aqui na régua, que é o mesmo na fita métrica, ó, do 20 ao 21, é a mesma largura de espaço. E de uma fita para outra também, ó. Aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Acontece que aqui tem um detalhe que poucas pessoas percebem e que às vezes faz diferença, principalmente na modelagem. Por causa do material diferente um do outro e do fabricante, às vezes tem uma diferença pequena de uma medida para outra. Então, se eu começar a medir com a régua e depois pegar a fita métrica, pode ser que dê uma pequena variação. E em se tratando de medidas precisas, essa diferença às vezes pode atrapalhar na construção da modelagem, principalmente. Então, eu aconselho que você comece com a régua e termine com ela. Comece com a fita e termine com ela. Não fique trocando de um para o outro. Tem uns detalhes aqui que eu gostaria de explicar, só mesmo para questão de conhecimento. Porque na prática não vai fazer muita diferença, mas é bom saber, né? Aqui na régua, a diferença dela para a fita é que a régua começa com a marcação de 0, ó. De 0, depois 1, e tem um espacinho nela aqui antes do 0. Já na fita eu não tenho esse espaço antes e ela já começa com 1. Aqui debaixo da fita, debaixo da chapinha, tem uma marcação de 1. E na prática isso não faz diferença, porque se eu colocar um ao lado do outro, ó, iniciando ali o início da chapinha no 0, vai ter, por exemplo, 10 centímetros, ó, 10 aqui na mesma reta. Eu até risquei aqui, ó, marquei 10 centímetros, e a mesma coisa na fita, ó, 10 centímetros. Então, ou seja, não faz muita diferença isso, mas é bom informar porque pode ser que a pessoa tenha essa dúvida. O que faz diferença para mim no dia a dia é essa chapinha.
porque às vezes ela vem torta, às vezes ela vem um pouco para lá, ó, então como se ela estivesse aumentando a largura do 1 centímetro. Então o que que eu faço no dia a dia para medir sem essa chapinha me atrapalhar? Vamos dizer que eu fosse medir aqui os 10 centímetros que já está riscado aqui, ó. Então o que que eu faço? Eu elimino esse 1, faz de conta que não tem esse 1 e começa a marcação ali do início do 2 para baixo, ó. Tá vendo? Aqui começa a marcação do 2 para baixo. Só que se eu eliminei um lá, eu tenho que acrescentar um aqui. Então, visualmente tá aqui no 11, porém aqui tem 10 centímetros, ó. Então, na prática, no dia a dia, eu elimino essa chapinha para lá, porque para mim aqui ela mais atrapalha do que ajuda. Só que se a gente arrancar essa chapinha, costuma a fita querer ficar lascando aqui no começo dela, e aí é possível que você perca a sua fita por causa disso aqui. Então, eu acabo deixando e fazendo dessa forma. Tem uns detalhes nas réguas e nas fitas, em algumas fitas, que para meu gosto mais atrapalha do que ajuda, mas é bom ressaltar aqui só mesmo para ficar registrado, porque essa régua aqui, ó, por exemplo, ela tem 30 centímetros, ela começa com 0 e vai até o 30, e depois desse lado de cá ela já começa no 30 e vai voltando. Então, se eu quisesse medir de alguma forma a parte de baixo da régua, eu tenho que virar para cá, o que não me ajuda muito. Mas, como eu sei que na mesma reta, por exemplo, aqui do 10 eu tenho 20, então, para mim não faz muita diferença. Se eu quero 10 centímetros de lá para cá, eu olho aqui, ó, vamos supor que tá desse lado de cá, então eu sei que tá na reta do 10, eu venho e marco aqui. Essa aqui tem 30 centímetros e essa daqui tem 50 centímetros, ó. O que dá mais dificuldade ainda, porque eu tenho que virar toda essa régua grandona se eu quiser utilizar exatamente a metragem que tá ali no mesmo tamanho que eu estava seguindo. Na fita, vai depender do tipo de fita. Essa minha aqui, ela tá até mais velhinha, mas ela tem no início dela, tanto de um lado quanto do outro, a mesma medida. Então, eu tenho número 1 aqui e número 1 aqui, ó. Tem algumas fitas que começa essa fita que é de 1,5 m. Então, tem algumas fitas que começam o número 1 aqui, quando você vira do outro lado é o 150. Aí, às vezes, atrapalha, entendeu? Porque se você está medindo o número 1, ó, se eu quero medir rapidamente o número 1 aqui, aí eu tirei a fita por algum motivo, virou do outro lado, aí eu tenho que virar toda a fita, porque aquela numeração não tá batendo ali, então vai me atrapalhar. Então eu prefiro a fita assim, que começa o número 1 de um lado e do outro do mesmo jeito. Já essa fita daqui, que ela é mais estreitinha, ela tem de um lado a medida de centímetros e milímetros e metro, né? Aqui, e do outro já é medido de polegada, o que me atrapalha, porque eu não utilizo polegada nas medidas de modelagem. Eu já até vi alguns métodos com medida de polegadas, mas não é o que eu utilizo. Então, se eu for medir aqui, vai me atrapalhar, eu só vou poder utilizar esse lado da fita. Então, são detalhes que é bom a gente saber para depois você estar ciente. O que eu gosto de fazer, por exemplo, se eu tenho uma fita, que no caso dessa aqui, né? Se eu tenho uma fita que um lado é o número 1 e o outro é o 150, eu pego o hábito de colocar no pescoço sempre para o mesmo lado. Então, se eu quero começar pelo lado direito, eu vou deixar sempre essa ponta para o lado direito do pescoço, do corpo, né, no caso. Para eu saber que eu vou sempre pegar aquele lado direito para medir. Como a gente sempre deixa a fita pendurada no pescoço, isso é uma das técnicas que eu uso para depois não ficar trocando a fita para lá, trocando a fita para cá, porque isso atrapalha muito, se na hora que você tá na correria ali querendo medir, mais atrapalha do que ajuda. Eu falei que é bom você começar e terminar de medir com o mesmo material. Olha bem a régua aqui e a fita para você entender o que eu estou falando, ó. Eu vou aparelhar número com número. Então, essa régua aqui, ela tem 20 centímetros, eu estou colocando a fita aqui com 20 centímetros.
Se você observar aqui no início, deixa eu aparelhar direitinho, porque aqui no início está me sobrando um espaço de mais ou menos 2 milímetros. O que dá muita diferença, por exemplo, se você estiver fazendo um retângulo, que os 4 lados têm que estar do mesmo tamanho. Então, se você começar com esta aqui e terminar com esta, no resultado final vai dar diferença. Então, segue essa regra aí que vai te ajudar muito, principalmente por causa dessa chapinha aqui que atrapalha bastante, como eu falei. Eu fiz o desenho aqui de uma régua um pouco maior, só mesmo para questão de visualização. Então, esse desenho é o mesmo que essa régua ou a fita métrica, só que no tamanho maior. A gente trabalha com milímetro, centímetro e metro. O que significa isso aqui na régua ou na fita? Bom, eu tenho aqui do 0 ao 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Do 2 ao 3, mais 1 centímetro. Ou seja, esse espacinho aqui, ó, que está identificado na régua, é 1 centímetro. Olhando aqui no desenho maior, para você conseguir visualizar, então, do 0 a 1, eu tenho 1 centímetro. Do 1 ao 2, mais 1 centímetro. Então, do 0 ao 2, eu tenho 2 centímetros. Esses pontinhos pequenininhos representam os milímetros, que aqui na régua maior você consegue visualizar melhor. Os pontinhos menores, 1 milímetro. Então, daqui, aqui eu tenho 1 centímetro, e como um centímetro é o mesmo que 10 milímetros, então daqui, aqui eu tenho 10 milímetros, que eu tenho aqui 10 pontinhos marcando os milímetros. Aqui eu tenho esse pontinho maior, que representa aqui na régua, que é a metade de 1 centímetro, ó. Então, daqui, aqui eu tenho 1 centímetro. Daqui, aqui eu tenho meio centímetro. Se daqui, aqui eu tenho 10 milímetros, que é o mesmo que 1 centímetro, daqui, aqui eu tenho 5 milímetros, que é a metade. Aqui eu tenho as siglas de cada medida. Então, de milímetro é mm, de centímetro é cm e de metro é m. Então, se você ler em algum lugar 1 m quer dizer que é 1 metro, 1 cm quer dizer que é 1 centímetro e 1 mm quer dizer que é 1 milímetro. As informações que eu vou dar aqui agora é mais para questão de conhecimento. Na prática a gente não utiliza muito isso não. Então, se ficar muito confuso para você, você pula essa parte. Então, se eu tenho daqui a aqui 1 centímetro, que é o mesmo que 10 milímetros, então, se 1 centímetro é igual a 10 milímetros, metade de 1 centímetro é igual a 5 milímetros. Ó. Então, metade de 1 centímetro, que é 0,5 centímetro, é igual a 5 milímetros. 1 centímetro, como eu falei, é o mesmo que 10 milímetros. E 10 centímetros é o mesmo que 100 milímetros. E 1 metro é o mesmo que 1000 milímetros. Bom, agora vamos às medidas na prática, no dia a dia ali, quando você está medindo a sua modelagem ou o seu corpo, o seu tecido, enfim, o que você estiver medindo, como que funciona na prática. Digamos que a sua modelagem te pede para marcar 3 centímetros. Então, aqui na fita, eu sei que da beiradinha até o finalzinho aqui, onde está marcando 3, eu tenho 3 centímetros. Na régua, a partir do 0 até o 3 aqui, eu tenho 3 centímetros também. E eu sei que cada pedacinho desse, ó, do 3 ao 4, do 4 ao 5, do 5 ao 6, eu tenho 1 centímetro. E metade dele eu tenho meio centímetro. Olhando no desenho maior, que seria daqui, aqui, 1 centímetro, daqui, aqui, 1 centímetro, daqui, aqui, 1 centímetro, e a cada metade eu tenho meio centímetro, ó, meio centímetro. Então, digamos que a sua modelagem te pediu para marcar 3 centímetros, aí é fácil, né? Daqui até aqui, 3 centímetros, daqui, aqui, 3 centímetros, daqui,
aqui 3 centímetros. Agora, se pede para te marcar 3,5 centímetros, como que funciona? Aqui na fita eu tenho daqui aqui 3 centímetros e esse pedacinho aqui é 1 centímetro, lembra? Que é 1 centímetro, metade dele é meio centímetro, nesse traçado maiorzinho aqui no meio. Então, daqui até aqui eu tenho 3,5 centímetros. Aqui na régua, do zero até aqui eu tenho 3, e desse pedacinho aqui eu tenho 1 centímetro, e aqui eu tenho metade. Então, aqui do zero até esse pedaço aqui eu tenho 3,5 centímetros. Na régua maior aqui, só para a questão de visualizar, daqui até aqui eu tenho 3, e eu sei que esse pedaço daqui aqui é 1 centímetro e aqui é metade. Então, 3,5 centímetros ficaria daqui até essa metade aqui, ó. Até aqui você aprendeu a marcar um número inteiro, que no exemplo aqui eu dei 3 centímetros. Depois você aprendeu a marcar um número inteiro mais a metade de 1 centímetro, que no caso aqui é 3,5 centímetros. E agora eu vou te explicar como marcar números mais quebrados ainda. Então, você sabe que do zero até aqui você tem 3. Do zero até aqui você tem 3,5. Se cada pontinho desse vale 1 milímetro, então daqui até aqui eu tenho 5 milímetros. Aí é só eu contar 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros. Então, do zero até aqui, ó, eu tenho 3,8. Na fita, como que ficaria? Da beiradinha até aqui 3, da beiradinha até aqui 3,5, e aí por isso que eu fiz a régua maior, porque aí você tem que contar os pontinhos, ó, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Como aqui não dá para ver muito bem na câmera, aí eu fiz uma régua maior, que aí você consegue entender. Então, daqui aqui 3, daqui aqui 3,5 e daqui até aqui 3,8, porque eu conto 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Se você tiver dificuldade, você pode fazer uma régua igual eu fiz aqui e enumerar na frente de cada número, só para você entender melhor. Então, cada milímetrozinho desse eu coloquei o número correspondente na frente. Então, o primeiro aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou marcar aqui um número que às vezes a gente faz na calculadora e ele dá número quebrado assim, ó, que a gente chama de número infinito, né? Então, vai dar 3,66666, não termina. Eu não sei te explicar isso na matemática, nem vou entrar em detalhes, até mesmo para não te confundir, eu também realmente eu não sei te explicar. Mas quando der números muito quebradinhos assim, você pode arredondar. Se eu fosse medir um número aproximado aqui, seria, ó, daqui aqui 3, né? Aí eu venho 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Esse número aqui não é o 7 ainda, é aqui no meio, ó. Como isso na fita é muito pouquinho, a gente pode arredondar. Eu poderia arredondar aqui para 3,7, que daria tranquilamente. Na fita fica muito pouquinho, quer ver, ó? Daqui aqui 3, daqui aqui 3,5. Aí eu tenho o próximo, que é a marcação do 6, né? Aí entre o 6 e o 7 é muito pouquinho, não faz muita diferença. Por isso que a gente arredonda. Então, olhando aqui na fita maior, aqui no desenho aqui maior, seria daqui aqui 3, 3,5, 3,6. Como eu arredondei, eu colocaria 3,7. E aí, entendeu como usar a fita métrica? Espero que sim. Mas se tiver ficado alguma dúvida, conta para mim nos comentários desse vídeo. A mensagem que eu deixo para você meditar hoje se encontra em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão,
nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nunca foi tão fácil em toda a história ter acesso à palavra do Senhor. Você tem a Bíblia em formato de Bíblia mesmo, físico, né? Você tem a Bíblia em áudio, você tem a Bíblia em vídeo, você tem a Bíblia em TV, em texto, na internet, de todas as formas, mas nunca se esteve tão longe da presença do Senhor quanto esses tempos que nós estamos vivendo. A palavra diz que eis que vem dias, e eu acredito que essa palavra profética já está sendo realizada, porque nós estamos tão cheios de informação da palavra do Senhor, com tanto acesso a isso, mas estamos tão longe de Deus. Nunca a população esteve tão longe da presença do Senhor quanto nos dias de hoje. E principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, onde você pode estar passando tristeza, lamentação, dias difíceis, e muitas vezes você não olha para a sua alma, o que ela está sentindo. Quando a alma sente sede de Deus, quando a alma sente vontade de estar próximo daquele que a criou, ela faz isso com o nosso corpo. Ela nos dá uma tristeza profunda, ela nos dá angústia, nos dá solidão. E você deve estar atento a isso, para não perder essa oportunidade de se encontrar com aquele que te fez de estar mais próximo dele. Não deixe passar esse momento, porque depois a tendência da história, de acordo com a Bíblia, é cada vez ficar mais difícil. E mesmo com tanto acesso como nós temos, muitas pessoas se mantêm longe de Deus. Então não perde essa oportunidade de buscar a presença dele cada dia, cada vez mais. Quanto mais você está próximo de Deus, mais longe da tristeza, mais longe da angústia. E esses dias podem passar como um relâmpago, porque hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. Então não perde essa oportunidade, tá bom? Essa palavra que eu tenho para você hoje, que Deus possa te abençoar com ela. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar 2 vídeos aí na tela para você assistir. Fique com Deus, até a próxima, tchau!